Olá, seja muito bem-vindo a mais um quadro Leila Responde. O quadro onde você manda pergunta para mim aqui no Instagram, nas caixinhas de pergunta lá dos stories e eu venho aqui responder em vídeo. Hoje, a pergunta selecionada foi da engenheira Marília Purita. Ela perguntou assim: cliente iniciou a obra com projeto em andamento na prefeitura, mas está fazendo coisas diferentes do que o projeto diz. Quais são os problemas que ele pode ter? Ela dividiu em duas perguntinhas, por isso que ficou tão grande, porém é um assunto super relevante que acontece muito. Então vamos lá. O que a Marília quis dizer aqui com essas perguntas? Provavelmente o cliente é dela, tá? Vamos colocar como se o cliente fosse dela para ficar mais fácil o entendimento. O cliente contratou a Marília para fazer o projeto da casa dele, para iniciar uma construção do zero ou uma reforma. E a Marília fez todo o desenvolvimento do projeto legal de prefeitura para ter a aprovação do alvará de construção. Aí sim, ela iria colocar a placa dela na frente dessa construção, dessa obra. Quando finalizada, a obra teria o auto de conclusão de obra, o certificado de conclusão de obra, o ABIT, depende como chama em cada região, mas o documento que diz: a obra está pronta, finalizada e pronta para ser habitada, sem oferecer risco para quem vai habitar o espaço residencial, multifamiliar, comercial, ok? Só que esse cliente, esse suposto cliente da Marília, não obedeceu o projeto e mesmo assim ele iniciou a obra antes do alvará de construção. Então ela diz: ele ainda não tem um alvará de construção, o projeto ainda foi para análise de prefeitura, pode ser que a prefeitura nem dê esse alvará de construção, mas ele já iniciou a obra e iniciou errado. A minha dúvida é: para que ele te contratou? Se o cara é tão teimoso ao ponto de não obedecer nada, para que ele te contratou? A gente sabe que existem muitas pessoas assim por questões culturais, mas ainda assim, se a pessoa pagou para você fazer o projeto, pagou para ter o alvará de construção, por que ela não espera a documentação ficar correta? Mas vamos lá. Ansiedade é mil, a pessoa tem os motivos dela, agora para nós profissionais. O que é que pode acontecer? Bom, primeira coisa, a pessoa, o proprietário, o possível cliente em questão, ele pode receber uma notificação, ele pode receber uma visita da fiscalização da prefeitura, ele pode receber uma denúncia dos próprios vizinhos que não gostaram do barulho, da sujeira, perceberam que não tem placa naquela obra. Pode acontecer algum desses tipos de situações. E aí, a prefeitura indo até o local e verificando que já existe o início de obra e que ainda não tem o alvará de construção, ela pode até mesmo multar esse proprietário por ele estar fazendo uma obra clandestina. Por que eu digo entre aspas clandestina? Porque já existe uma solicitação de alvará de construção. Em alguns casos, lembrando que cada prefeitura trabalha de uma forma. Então, não é porque a sua cidade, você já viu um caso no qual a pessoa recebeu uma multa, que na cidade do colega também vai ter uma multa. Então, cada município trabalha de uma forma, possivelmente ele pode receber uma multa, mas não é uma regra, ok? Não é uma legislação nem estadual e nem federal, ela é exclusivamente municipal, então, de acordo com cada município, ele vai sofrer as penalidades dentro do que diz o plano diretor, dentro do que diz o Código de Obras vigente durante o período dessa notificação. O que pode acontecer com o proprietário? Dependendo do que diz no plano diretor, o proprietário também pode ser o profissional técnico também pode ser notificado. Dificilmente nós seremos multados desde que não tenha a responsabilidade técnica de execução. Então, se você não entendeu o que eu estou falando, volta no vídeo que eu falo sobre as diferenças de responsabilidade técnica para aprovação legal de prefeitura. Você tem a responsabilidade técnica para o projeto e a responsabilidade técnica para a execução dessa obra, ok? Então, se você assinou a responsabilidade técnica de execução dessa obra, essa obra já iniciou e não tem o alvará de construção, aí você pode se prejudicar junto com o proprietário. Não é legal, não admita que isso aconteça de forma alguma para você não se prejudicar, ok? Agora, com relação à obra propriamente dita, o que pode surgir? O que pode acontecer? Bom, a pessoa tem um projeto em análise, esse projeto pode não ser aprovado. Quais são as situações de qual um projeto pode não ser aprovado? Que rapidamente, os índices urbanísticos são os que mais falam, tá? Então, pode ser que essa obra não obedeça ao recuo frontal mínimo obrigatório e a prefeitura barre. Ah, beleza, mas a engenheira sabe verificar isso tudo, ela fez o estudo de viabilidade técnica do lote, ela não vai deixar
esses detalhes passarem. O projeto dela está correto. A gente parte desse princípio, mas pode ser que seja uma pessoa que deixou passar, não percebeu, ou é um profissional que está começando agora, não sabe fazer tão bem o primeiro projeto. Acontece, tá? Então, recuo mínimo obrigatório, recuos laterais, taxa de ocupação, coeficiente de aproveitamento, taxa de permeabilidade, iluminação e ventilação das aberturas das áreas externas para a interna. Tudo isso pode fazer com que o seu projeto receba um comunique-se pedindo, solicitando a adequação. Agora, imagina que você não obedeceu o índice do recuo frontal obrigatório, por exemplo, e aí na sua cidade dizia que o mínimo tem que ser de 5 metros. E aí você colocou no projeto 4 metros de recuo frontal. Então, a casa, a partir da divisa da calçada, começou, então, a 4 metros, sendo que o mínimo era de 5 metros, ok? O seu projeto foi para análise prévia, ele foi recusado e foi feita a solicitação para que você recuasse os 5 metros mínimos necessários. Mas o proprietário já pegou o seu projeto que você enviou para ele na reunião, no e-mail, mesmo não estando aprovado, e ele já iniciou a obra. Imagina agora que ele iniciou uma obra com o recuo errado. Aí a gente vai entrar para a parte de regularização para um outro vídeo. Vamos continuar aqui quais são as coisas que podem acontecer, como foi a pergunta da nossa querida Marília, ok? O que mais pode acontecer? Como ele não está obedecendo o projeto, ele pagou para ter uma aprovação que não vai ter valor. Olha só, ele pagou para fazer um projeto que ele não está usando. Ele pagou para ter o alvará de construção na prefeitura, porque pagam taxas para ter o alvará de construção, que ele também não vai usar. Por que ele não vai usar esse alvará de construção? Para a prefeitura multar, notificar só pelo fato dele não estar obedecendo o projeto, isso é quase que impossível, porque dificilmente a pessoa vai entrar lá e falar, o fiscal da prefeitura vai entrar na obra e falar, essa parede não existia no seu projeto. Isso é praticamente impossível. O que pode acontecer é a denúncia pela falta de alvará. Mas vamos supor que o alvará já tenha saído, porque a prefeitura acredita que a pessoa vai fazer aquela obra do projeto que foi aprovado, e a gente sabe aqui que ele já começou a obra de um outro jeito, sem obedecer o projeto, ok? Então, para a prefeitura existe o projeto. Para a prefeitura está tudo ok. Então, mas dificilmente o fiscal vai lá notificar, verificar, conferir alguma coisa, tá? Muito raro, nunca vi nenhuma situação disso acontecer. Então, ele fez ali a obra dele totalmente ao contrário ou com algumas diferenças do projeto, diferenças de parede, mas ele obedeceu a área, ele obedeceu a implantação desse projeto. Em algumas prefeituras, as prefeituras não corrigem o layout. Em algumas prefeituras, o projeto legal de prefeitura, aquele simplificado, pede somente a implantação e o quadro de áreas. Então, se ele obedeceu o quadro de áreas e ele obedeceu a implantação, há grandes chances de ele conseguir o habite. Porque quando a pessoa for fazer, o fiscal for fazer a vistoria, vai vistoriar somente os recuos e a área máxima construída. Então, se aonde é cozinha ele colocou sala, se aonde era para ser um quarto ele dividiu e fez 2, para algumas prefeituras isso não vai importar. Só que, para onde ele vai usar esse projeto? Se, por exemplo, ele for fazer uma venda financiária através de um banco, e aí o banco vai fazer a fiscalização e para o banco importa o layout. Pode ser que ele não aprove esse financiamento. Agora, existem prefeituras que pedem o projeto do layout. Existem muitas prefeituras, a maioria das prefeituras pedem a planta baixa, que a gente chamava antigamente de planta baixa, hoje planta do corte horizontal dessa construção. Então, é muito importante que seja identificado onde tem cada cômodo, onde tem banheiro, área molhada, área impermeável. É muito importante ter toda essa identificação para a maioria dos casos, ok? E aí, nesses casos, o habite, a pessoa não vai conseguir. Porque na hora que o fiscal da prefeitura, que o engenheiro da prefeitura, que o arquiteto for lá fazer a verificação, o projeto que foi aprovado não é o mesmo projeto que foi construído. Então, pode ser que ele não tenha o habite. Agora, me responde uma coisa, gente. O que essa pessoa vai fazer com um projeto que não foi o que ela executou e agora ela não tem o habite? Ela vai precisar fazer uma regularização, ou seja, ela vai precisar contratar de novo um profissional, vai fazer de novo o projeto, vai pagar para substituir o projeto antigo, para que aí sim ela tenha o habite e aí ela vai conseguir fazer a averbação de toda essa documentação em cartório de registro de imóveis, que no final das contas, o que todo proprietário quer é comprovar a propriedade. Para comprovar a propriedade, ele precisa ter toda a documentação que passe pela prefeitura, pela parte legal, que passe pela Receita Federal e assim
seja um averbado registrado no cartório de registro de imóveis. Aí a gente conclui o processo de regularização dessa obra. No caso desse possível cliente da Marília, ele não vai conseguir, caso haja necessidade de ter uma fiscalização, porque ele está fazendo já um projeto diferente. Agora, último detalhe, se essa pessoa não obedeceu nem a implantação, não obedeceu o layout, então ela pode ter área a mais ou a menos. Ela aprovou 100 metros quadrados, é a mesma implantação, mas ao invés de ser 100 metros quadrados, ele construiu 90 ou construiu 120. Aí ele vai ter problemas desde o início, ok? Porque daí ele não vai conseguir nem o habite nas partes, nem o certificado de conclusão de obras para algumas pessoas mais familiarizadas, nem na parte de prefeitura com a implantação e nem na parte das prefeituras que pedem a planta baixa. Aí, independente da prefeitura que ele estiver trabalhando, ele não vai conseguir ter o certificado de conclusão de obra, o habite, porque já vai ter divergências, ok? Salvo as exceções de prefeituras que não fazem a fiscalização e acabam aprovando de qualquer jeito, mesmo que a gente sabe que existem, né? Essas situações também. Mas a gente não trabalha para isso, a gente trabalha para fazer sempre a parte legalizada, cumprindo as exigências para não nos prejudicarmos quanto profissionais e nem os nossos clientes. E aí sim, essa pessoa vai precisar documentar de novo essa obra desde o início para ela conseguir fazer o processo final. Normalmente, quando as pessoas querem documentar suas obras, é porque elas têm o interesse de fazer o registro ou porque vão vender, e aí envolve o banco, envolve o outro comprador, e a gente sabe que quando tem outras pessoas envolvidas, não adianta a gente fazer as coisas por baixo do pano, porque vai haver a fiscalização, ok? Responder essa pergunta. Espero que vocês tenham entendido. Deixa aqui embaixo para mim se você já viu algum caso como esse, ou se você ainda ficou com dúvida, quem sabe a sua dúvida também não seja respondida em vídeo. E se você quiser deixar uma perguntinha lá para mim, é só você me seguir lá nas redes sociais, no Instagram, deixar lá nos stories a sua pergunta, porque eu posso vir aqui pro Leila Responde e responder a sua pergunta também. Até o próximo vídeo. Tchau!